abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Mais uma vez, graças a Deus, louvamos ao Senhor por tudo que Deus tem feito por nós, pela sua bondade, pela sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. É bom sempre estar com os irmãos, juntos, cultuando ao Senhor. Meus irmãos, abra sua Bíblia na carta de 2 Timóteo, no capítulo 1. Carta Segunda Timóteo, capítulo 1. Quero meditar com os irmãos alguns versículos. Capítulo 1, a partir do versículo de número 6. Vou começar a partir do versículo de número 3. Carta de 2 Timóteo. A epístola ao Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: todos encontraram? O irmão já projetou. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te e lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Podemos assentar, queridos, glorificando a Deus. Meus irmãos, a carta de 2 Timóteo, ela é como um testamento que o apóstolo estava deixando para o seu filho na fé. E é interessante que nós vamos ver nesta carta, uma carta que ela nos trazem lições importantes para a nossa caminhada cristã, uma vez que o apóstolo Paulo, que era o grande bandeirante da fé, estava na antessala do martírio, prestes a finalizar o seu ministério. Primeiro nós olhamos um pouco para o ministério deste homem, para o chamado que Deus exerceu na vida deste homem. Lembramos que Paulo, ele se chamava Saulo, era um homem que vinha de Tarso, da Cilícia, era judeu, da tribo de Benjamim, e vinha de uma família muito zelosa pela lei. Vinha de uma família que tinha um zelo pela palavra de Deus. Vinha de uma casa em que seus pais faziam parte do grupo de fariseus, e esses pais tiveram um investimento pesado no ensino, na educação do apóstolo Paulo. Segundo alguns historiadores que vão falar da biografia deste homem, os seus pais tinham condições financeiras boas, e desde cedo já pagava um tutor ou um amanuense que acompanhava-o na escola, e tinha de perto educadores,
aos 10 anos, 11 anos, esse homem ele já tinha um profundo conhecimento na história de Israel, na lei. Ele já tinha um profundo conhecimento em toda a história de seu povo, da vida dos patriarcas, da vida de Moisés, da vida dos profetas. E chega-se um tempo em que eles percebem que Tarso já era pequeno para Paulo estudar. Eles resolvem investir nos seus ensinos em Jerusalém e o envia para Jerusalém estudar aos pés de Gamaliel. Ali Paulo, ele continua estudando, continua aprendendo, e certamente Paulo seria um futuro membro do Sinédrio, até porque alguns membros do Sinédrio já estavam velhos e precisavam renovar aquela safra da Suprema Corte Judaica. E é interessante, irmãos, que chega um momento em que Paulo tem tanta moral, em que Paulo, chamando Saulo, ele tem tanto crédito com o Sinédrio, tinha tanta autoridade, que ele recebia cartas, porque era muita coragem do Sinédrio de permitir essas perseguições, sabendo que em algum momento poderia levantar-se uma confusão, uma rebelião, e atrair as autoridades romanas, já que tudo que o governador de Israel não queria, que era Herodes, era criar problema com Roma. Mas, como Paulo tinha crédito, como Saulo, naquele momento ainda a Bíblia nomeia como Saulo, como ele tinha credibilidade, ele recebia cartas. A Bíblia vai mostrar que ele está presente na perseguição e na morte de Estevão. Ele está presente no momento em que Estevão é apedrejado, e diz a Bíblia que ele consentiu, arrastava as mulheres pelo cabelo, matava-se os homens, entravam dentro das casas, apanhava-se os crentes, as autoridades, aqueles discípulos que iam sendo formados pelos apóstolos, era o alvo de Saulo. Mas tem um dia que ele pega uma carta para chegar até Damasco, para perseguir a igreja em Damasco que estava crescendo. E Deus interrompeu a viagem de Saulo no caminho de Damasco. A Bíblia diz que ele estava com a sua equipe, ele estava com os seus homens, e surgiu-se uma forte luz sobre ele. E quando surge aquele clarão, a Bíblia diz que ele, caído nas mãos, diante dos pés do Todo-Poderoso, ele pergunta: quem és? Quem és tu? E diz a Bíblia que ele ouve uma voz dizendo: sou eu, Jesus, a quem tu persegues, Saulo. Aquela luz fez com que Saulo perdesse a visão. Ali inicia uma nova trajetória na vida desse homem. O plano de ser um membro do Sinédrio morre por ali. E diz a Bíblia que Deus o ordena que ele vai, acaba de chegar em Damasco e entra na rua direita. E diz a Bíblia que ao mesmo tempo Deus fala com um homem, um líder da igreja chamado Ananias, e fala: Ananias, vai na casa de Judas, porque lá tem um homem chamado Saulo. Ananias fala: Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem, o quanto que ele tem perseguido a igreja, o quanto que ele tem maltratado a igreja.
a Bíblia diz que o Senhor vai revelando ao coração de Ananias e fala: Ananias, vai, porque és para mim um vaso escolhido, que vai levar o meu nome diante dos reis, que vai levar o meu nome diante dos gentios, e eu vou lhe mostrar o quanto deve padecer pelo meu nome. Eu vou lhe mostrar o quanto deve dedicar pelo meu nome. E diz a Bíblia que a partir dali verdadeiramente a vida de Saulo é uma vida de padecimento, é uma vida de completa entrega de corpo, alma e espírito ao Senhor. Quando ele chega em Damasco, inicia o seu ministério, e eu acho interessante que ele confunde as lideranças judaicas, a liderança da igreja, porque os líderes judaicos falam: espera que ele veio para cá para matar os crentes, agora ele está pregando. Ele veio aqui para exterminar essa seita, mas agora ele está no meio deles. E ele tenta pregar, ele sai pelas ruas pregando em Damasco. E quando os líderes judaicos viram: esse cara está levando o negócio a sério, isso não é brincadeira não. Ele está levando a sério, ele mudou, ele não vai mais perseguir a igreja, ele não vem para atacar os líderes, ele não vem para cumprir o papel que ele exerce dentro do sinédrio. E diz a Bíblia que então tentou matá-lo, e ali os discípulos da igreja pegaram ele, colocou ele sobre um cesto, e ele teve que descer pelo muro, e ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele chega perto dos discípulos, ele tenta se reunir com os apóstolos que estão em Jerusalém, com Tiago, com Pedro, com João, com os apóstolos que estão ali liderando a igreja, e aqueles apóstolos começam a olhar com um olhar estranho. Que coisa é essa? Ontem ele estava matando, agora ele está pregando. Ontem ele estava anunciando, ele estava matando os crentes, participou da morte de Estevão, consentiu na morte de Estevão, alimentou a ira do sinédrio contra Estevão, e agora ele está pregando. Tem uma coisa errada. Chegou Barnabé, e Barnabé fala: calma, gente, realmente ele se converteu ao Senhor. Aleluia. Realmente ele conheceu a Cristo. Barnabé conta a história de o que aconteceu no caminho de Damasco, e ali os discípulos acreditam sem acreditar, ficam ainda em dúvida, e Paulo começa a pregar dentro de Jerusalém, começa a pregar na sinagoga, começa a pregar ali, e de repente começa a surgir uma confusão, e agora os apóstolos falaram: nós não queremos problema aqui, Paulo, nós não queremos você aqui no meio de nós. Paulo, ele está passando por um processo, e quando eu vejo Paulo passando por esse processo, eu me lembro de Salmo 119 e 83, eu me sinto como um odre sendo curtido na fumaça. Deus estava colocando Paulo dentro de um processo, estava levando ao curtimento como um odre, para ele ser resistente, para ele aguentar as pressões. E Paulo experimenta a maior dor que um ser humano pode experimentar, a dor da rejeição. Os apóstolos disseram: não, nós não queremos você aqui, saia daqui, vai embora daqui, dá um jeito de sair daqui, porque você está arrumando confusão. Quando ele sai e vai embora, diz a Bíblia que a igreja começou a crescer, a igreja começou a se multiplicar. Imagina uma coisa: Paulo ouviu Ananias dizer para ele: olha, Deus te chamou para pregar, Deus te chamou para evangelizar, através de você a igreja vai ter crescimento. Mas quando ele sai de Jerusalém, quando ele é expulso de Jerusalém, alguém fala assim: olha, depois que você saiu, a igreja está crescendo mais. Depois que você saiu, a igreja melhorou, não há confusão em Jerusalém. Imagina que impacto que era para a alma de Paulo, mas era porque Deus
Deus estava trabalhando na vida deste homem para ser um grande missionário. Meu Deus. E ele vai para a Arábia. Não me querem em Damasco, não me querem em Jerusalém. Eu vou para a Arábia. E ali ele permanece por 10 anos. E ele não quer nem saber da igreja. Ele não quer nem saber do que está acontecendo em Jerusalém. Mas de repente começa a acontecer um avivamento na igreja de Antioquia. E diz a Bíblia que o poder de Deus visita a igreja de Antioquia de tal forma que a igreja crescia. E os apóstolos enviaram para Antioquia Barnabé. E Barnabé então ele lembra de Saulo. Ele foi até a Tarso da Cilícia para buscar Saulo. E quando ele busca Saulo, segundo a história, ele procura Saulo minuciosamente. Não tinha GPS, não tinha rastreamento de endereço. Era uma grande cidade, era a cidade da filosofia, que muitos jovens iam para esta cidade para estudar. Mas, segundo a história, que eles procuram Saulo minuciosamente até o encontrar. E quando o encontra, traz ele para a igreja de Antioquia. Ele congrega um ano na igreja de Antioquia. Ele está congregando, aprendendo a palavra. Deus coloca Paulo para sentar na igreja de Antioquia. Uma coisa que muitos crentes não conhecem. Parou para ouvir. 15 anos no processo de Deus. 15 anos sobre a lenha, sobre a fumaça, para suportar o peso do vinho. Há muitos irmãos que querem uma vida espiritual a forno de micro-ondas. Há muitos que querem um relacionamento com Deus a forno de micro-ondas. Há um peso. Há um peso para suportar. Jesus. Deus o coloca durante esse período. E agora, depois de um ano que ele está congregando, o Espírito de Deus fala: apartai para mim. Não é Saulo e Barnabé. Barnabé e Saulo. Primeiro Saulo vai na garupa. Primeiro Saulo tem que aprender mais um pouco. Primeiro Saulo tem que continuar sendo aluno. Saulo precisa continuar sendo discípulo. E ele vai nessa primeira viagem missionária pelas províncias da Galácia. Pregar o Evangelho. Abrir igrejas. Depois, quando ele volta, ele tem um atrito com Barnabé por causa de João Marcos. Ele forma a sua equipe com Silas, com Timóteo e com outros. E ele sai ao campo missionário para pregar o Evangelho pela Macedônia e pela Grécia. Depois ele faz uma terceira viagem missionária para pregar o Evangelho pela Ásia Menor, entrando no coração de Éfeso. Depois o apóstolo Paulo, ele passa por um momento de perseguição e ele é preso por 2 anos em uma casa em Roma. Esta primeira prisão que Paulo ele enfrenta em Roma era uma prisão domiciliar, era uma prisão que ele ficava em uma casa alugada, mas ele pôde testemunhar que através desta prisão ele pregou para toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a polícia de elite do Império Romano, era o mais alto escalão da guarda romana. Só que tem uma coisa: Paulo tinha que ficar ao lado de um soldado no primeiro, no segundo e no terceiro turno. Todos os dias Paulo pregava para 3 soldados diferentes, de maneira que o Evangelho chegou no coração do Império Romano. Mas agora, nós vamos observar que além de pregar o Evangelho, Paulo tinha uma
preocupação. Paulo tinha uma preocupação de guardar o Evangelho. Paulo tinha uma preocupação de conservar o Evangelho. Houve um momento na igreja que o Evangelho ele quase foi extinto. Houve um momento da igreja quase que a igreja foi aniquilada. Quando isso aconteceu, em Atos capítulo 15, nós vemos Paulo pregando o Evangelho, e vinham judaizantes atrás, ordenando que os gentios circuncidassem, guardassem a lei de Moisés. Paulo então reúne em Jerusalém com os apóstolos para definir que os gentios não precisavam circuncidar. Ali ele viu que o Evangelho poderia ser extinto e o judaísmo prevalecesse. Ali ele viu o risco do cristianismo entrar em colapso. Mas agora ele está em uma outra prisão. Nesta prisão, Paulo sabe que ele não vai sair dessa prisão. Já tem 30 anos que ele está pregando o Evangelho. Ele está nesta prisão porque 17 de julho de 64, Nero havia colocado fogo sobre Roma, sobre a cidade romana. Dos 14 bairros de Roma, apenas 4 sobraram. Quando sobrou aqueles bairros, então Nero colocou culpa sobre os cristãos que haviam incendiado a cidade. Nero então ordena uma perseguição contra a igreja. Segundo a história, faltou madeira para fazer cruz para matar crentes daquele tempo. Crentes eram amarrados, tomavam um banho de pinche e era colocado fogo para iluminar a cidade romana. Nero tinha o desejo de reconstruir Roma em uma cidade bela e poderosa, e por isso coloca a culpa sobre a igreja. Agora prendeu o líder da igreja, prendeu o pastor da igreja. O vento estava soprando contra a igreja, o vento estava soprando contra a noiva do Cordeiro. Enquanto o Estado, enquanto os judeus estão perseguindo a igreja, levantava falsos mestres de dentro da igreja também para perseguir a igreja. É neste momento que Paulo está preso. Paulo está em uma prisão chamada prisão de Mamertina, está prestes a ser morto, e Paulo tem uma preocupação. Segundo ele não é prisioneiro de César, mas ele é prisioneiro de Cristo, e ele tem uma preocupação. A preocupação é guardar o Evangelho no meio de tanta tribulação, é guardar o Evangelho no meio de tanta perseguição, é guardar o Evangelho no meio de tanta adversidade. A preocupação de Paulo é que os crentes da Ásia o abandonou. Ele escreve para Timóteo: Timóteo, Hermógenes me abandonou, Fígelo me abandonou, todos da província da Ásia me abandonou. Mas ele lembra de um irmão chamado Oníseforo. Que Deus tenha misericórdia de Oníseforo e da sua casa, porque ele veio aqui, ele me deu ânimo. Paulo viu uma luz no fundo do túnel, que tinha alguém interessado em guardar, em continuar com a pregação do Evangelho. Glória a Deus. Timóteo está assustado. Timóteo está alarmado com o que estava acontecendo. E Paulo, ele dá um chacoalho em Timóteo e fala: Timóteo, eu sei das suas lágrimas. Jesus. Timóteo, eu conheço os desafios, a piedade que vem da sua família, da sua mãe Eunice, da sua avó Lote. Ele fala para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Meu Deus. Ele está vendo Timóteo paralisado, inerte, em meio ao vendaval. E ele está chamando Timóteo para a responsabilidade e fala: Timóteo, eu preciso transferir aquilo que Deus me confiou. Eu preciso transmitir para alguém aquilo a qual Deus me confiou.
E ele continua, e quando ele continua a sua carta, ele lembra que o Evangelho, ele não é algo qualquer. Ele mostra que o Evangelho é a graça de Deus, que trouxe salvação a todos os homens. E agora o que ele está preocupado é na paralisia espiritual de Timóteo. O que ele está preocupado é que ele investiu no ministério e fala: Timóteo, você foi ungido pelas minhas mãos. Eu preciso vê-lo. O Nízefo não esteve aqui, até agora você não apareceu. Meu Jesus. Mantenha viva a chama que há em ti. Aleluia. Reavivas o dom que há em ti. Eita. Não deixe que as tribulações apaguem aquilo que Deus preparou para você. Timóteo, não deixa que o vento das aflições apague o teu ministério. Eu preciso de alguém que guarde. Eu preciso de alguém que dê continuidade. Paulo não está apelando para guardar templo, porque até templo não tinha. Paulo não está preocupado em conversar com o tesoureiro da igreja para guardar as finanças. Paulo está dizendo: guarda o Evangelho. Eita. Aleluia. E ele fala: suporta comigo as minhas aflições. Aleluia. Pelo Evangelho. Mantenha viva o dom que há em você. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Sabe o que me chama a atenção? É que Ana, uma certa vez, afligida de espírito, angustiada porque Deus lhe havia cerrado a amada. Observe, quem cerrou a amada não foi Satanás. Ana não nasceu daquele jeito. Foi Deus quem fechou as portas. Mas mesmo assim Ana não deixava de subir à casa do Senhor para adorá-lo. A chama ainda estava mantendo acesa diante das adversidades. A chama ainda estava viva no meio das críticas de Penina. Ana ainda se direcionava para o altar para falar com o Todo-Poderoso. Mantenha a chama que há em você. Mantenha acesa o teu ministério. Nós não podemos mudar os propósitos de Deus. Nós não podemos mudar o curso da história. Eu lembro de uma certa vez que Deus deu uma receita para Israel para preparar o incenso. Deus falou com Israel: Israel, vocês vão fazer o incenso de tais composição, do gálbano, da ônica, e foi falando para Israel a receita. E teve um certo momento que Deus falou com Israel assim: só que tem uma coisa, vocês não podem usar esta receita para uso pessoal, vocês não podem usar essa receita para uso particular. Deus estava falando com Israel: vocês não podem mudar os propósitos. Irmãos, há um perigo quando nós queremos mudar os propósitos de Deus. Há um perigo quando nós queremos mudar a direção de Deus. Há um perigo quando nós queremos ir para uma direção e Deus quer levar-nos a outra direção. Timóteo
está paralisado, anestesiado diante da adversidade, e Paulo o convida para acender a chama no seu coração, a reacender o seu ministério, a reacender a sua vida espiritual. Irmãos, eu tenho convicção que eu estou na direção de Deus. Por que você está paralisado com o dom que Deus te deu? Por que você está parado com o teu ministério? Aleluia, aleluia. Não permita que a tribulação apague a vocação que Deus tem para você. Aleluia. Não permita que a tribulação apague o propósito que Deus tem para você. Você não pode mudar o propósito. Você não pode mudar a receita. Às vezes para cumprir não é fácil manter a chama acesa, não é fácil. Timóteo está vendo os crentes de Éfeso, o seu rebanho se desertando. Timóteo está vendo os discípulos dele se desertando. Timóteo também paralisa, também vai se atrofiando na fé. Meu Jesus, há um peso sobre nós. aleluia. Irmãos, servir a Deus não é só chegar na igreja no domingo à noite. Servir a Deus não é somente chegar na igreja no domingo à noite e acompanhar louvores. Manter a chama acesa precisa de uma entrega. Manter a chama acesa precisa de uma renúncia. Deus um dia falou com Israel: Israel, o que eu faço com vocês? Judá, o que eu vou fazer contigo, Judá? Porque o seu amor é como a neblina que aparece pelo amanhã e depois desaparece. Oséias capítulo 6. O amor seus é muito rápido. O amor seus, o avivamento seus é muito transitório. Quando tudo está bem, ok. Quando eu estou abençoando, ok. Mas de repente se entrega aos deuses e a chama se apaga. Manter a chama acesa é necessário uma vida de renúncia. Manter a chama acesa é preciso, querido, agradar o coração de Deus. Deus um dia falou com Israel: Israel, traga para mim mais holocaustos, não traga para mim mais sacrifícios. Eu estou cansado. Eu estou cansado dos louvores seus. Eu estou cansado dos seus altares. Porque havia altar, mas não tinha entrega. Meu Deus, meu Deus. Oh, aleluia. Que Deus precise, irmãos, de adoradores que tenham entrega de corpo, alma e espírito. A gente está numa cultura cristã brasileira que dinheiro satisfaz Deus, irmãos. A gente está nessa cultura. Não. Deus um dia falou com Malaquias: Malaquias, tomara que alguém passe na porta desta igreja e feche ela. Porque eu não suporto mais as vossas ofertas. Deus está nos chamando a reavivar o nosso coração. É por isso que lá em Apocalipse, Deus usa o João para falar com Éfeso: vocês abandonam o primeiro amor.
O primeiro amor foi no vento da perseguição, quando Paulo foi preso. Vocês abandonaram o primeiro amor. Arrepende-te e volte. Mantenha acesa. Irmãos, Cristo está voltando. Nós precisamos ganhar almas para o reino de Deus. Cristo está voltando. O mundo precisa ver a chama do Espírito Santo na nossa vida. Cristo está voltando. O mundo precisa ver Deus em nós. Mantenha a chama acesa, Timóteo, reaviva o dom. Irmãos, eu acho interessante que parece que Paulo está falando com Timóteo: Timóteo, eu preciso que você tome uma decisão antes que você chegue aqui. Visitar por mim, visitar, eu não quero você aqui, mas eu quero que você tome uma decisão de guardar o Evangelho. Eu quero que você tome uma decisão de prosseguir adiante. Oh, queridos irmãos, Deus tem coisas maiores e melhores para a sua noiva. Deus tem coisas maiores e melhores para a sua igreja. Deus tem coisas maiores e melhores para o seu rebanho. Mas é preciso que nós reavivamos o nosso coração, a ponto de nós percebermos uma insatisfação. Paulo estava em um momento insatisfeito. Ele fala: não que eu tenha alcançado, eu não alcancei nada até aqui. Esta tem que ser a nossa convicção todos os dias. Eu sou o cantor da igreja, mas eu não tenho nada, não alcancei nada ainda. Eu sou o pregador da igreja, mas nada alcancei ainda. Eu sou membro da igreja, mas ainda nada alcancei. Eu coopero na igreja, mas ainda eu não alcancei nada. Paulo vai dizendo assim: mas eu prossigo para o alvo. Eu estou prosseguindo, eu estou me esforçando. Sabe qual que é o nosso problema? Quando nós nos achamos fortes, é que quando nós percebemos a nossa insatisfação, nós comparamos com o homem. Eu sou melhor do que o pastor divino. Melhor. Eu tenho mais conhecimento. Eu sou isso, eu sou aquilo. Paulo, se comparasse com Timóteo, ele ia falar: Timóteo é fraco, é enfermo, é doente, não tem força, não mantém a chama. Mas quando ele se compara, ele não se compara com o homem, ele se compara com Cristo. E quanto mais você se compara com Cristo, mais imperfeito você vai se enxergar. Melhor você vai vendo a dimensão espiritual. Quanto mais você se compara com Cristo, quando você olha para o ministério de Cristo, você fala: como que eu estou distante de Deus. Quando você olha para o seu amor com as pessoas, com aqueles pecadores que ele se assentava com eles e comia com eles, você fala: como que eu sou indigno do reino dos céus, como que eu preciso melhorar na minha vida com Deus. Quando você olha para a sua renúncia, a sua entrega, que abriu mão da sua glória, que abriu mão de tudo para poder estar no meio de nós, você fala: o quanto que eu sou materialista, o quanto que eu preciso entregar mais para o Senhor. Mantenha a tua chama acesa, permita que o Espírito Santo de Deus, ele venha arder a tua alma nesta noite, que nesta noite nós venhamos perceber a nossa necessidade de Deus, como aquele salmista que pergunta: por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, espera em Deus. Irmãos, que nesta noite a nossa alma esteja tão insatisfeita a ponto de dizer: Senhor, eu preciso ser, aleluia, eu preciso enxergar um ribeiro de água viva, aleluia, eu preciso de um ribeiro de água viva para me mergulhar no teu Espírito. Eu preciso de ter mais comunhão com os céus. Aleluia. Oh,
Estamos vivendo um evangelho, irmãos, que se nós passarmos 10 anos sem conversar com o nosso vizinho, está tudo bem. Estamos vivendo um evangelho que se tomar santa ceia sem perdoar o irmão, está tudo ok. Estamos vivendo um evangelho, irmãos, em que as pessoas já vão perdendo a sede de Deus. Mantenha a chama acesa. Não permita que os apóstatas apagam o teu chamado. Timóteo, não permita que esse vento venha matar o teu ministério, matar a tua salvação. Deus, Ele quer mais de mim. Deus, Ele quer mais de nós aqui nesta noite. Eu quero dizer para você que é o Espírito de Deus para nos trazer renovo. O Espírito Santo, eu queria que você fechasse os seus olhos e você pudesse cultuar a Deus juntamente comigo, e você pudesse dizer: Espírito Santo, eu preciso de um avivamento no meu coração. Eu preciso sustentar esta chama no meio da adversidade. Os sinais da volta de Cristo, eles são eminentes. Tudo evidencia que Cristo está voltando. Tudo evidencia que Cristo não te preocupa, que Deus é quem cuida de nós. Deus é quem cuida do nosso viver. Deus é quem cuida. Irmão, nós temos perdido o fascínio pelo Evangelho. Nós temos perdido o fascínio pelas coisas de Cristo. Parece que as coisas da terra, elas têm sido mais agradáveis, mais, aleluia, mais chamativas aos nossos olhos. Mas eu quero te dizer nesta noite, nós precisamos andar em santidade. Nós precisamos andar no relacionamento com Deus. Não permita que o vento apague. Não permita que esta chama, não deixe se enganar. O Evangelho genuíno e verdadeiro exige renúncia. O Evangelho genuíno e verdadeiro avisa Timóteo: Timóteo, larga. Decida. Desperta. Reaviva o teu ministério. Ainda que o vento seja contrário, mantenha essa chama. Desejo de conhecer a Deus. Desejo de cada dia experimentar um relacionamento com Ele. Assim como Ana, que ela, mesmo amargurada, mesmo diante da perseguição, ela não deixou o altar. Ela não deixou de encontrar com Deus. Não permita que as provações te paralisem. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Deus, Ele está te chamando aqui nesta noite. Aleluia. Deus está te chamando. Paulo precisava muito mais do que uma visita. Paulo precisava muito mais do que um amigo para visitá-lo na prisão. Aleluia. Paulo precisava de alguém que guardasse o Evangelho. Paulo precisava de alguém que levasse o Evangelho adiante. Paulo precisava de alguém que cuidasse do Evangelho. E não é possível cuidar do Evangelho se a nossa chama estiver apagada. Não é possível cuidar do Evangelho se nós não tivermos sede do Espírito Santo de Deus. Não é possível cuidar do Evangelho, irmão, se nós esquecermos do céu. Um dia, quando Israel está descendo para a Babilônia, quando alguém pediu que eles cantassem as músicas, eles disseram: como que nós vamos cantar? Se nós estamos em terra estranha. E eles disseram: como que eu posso esquecer de ti, ó Jerusalém? Como que eu posso esquecer de ti, ó Sião? Como que eu posso esquecer de Sião? Mantenha
chama acesa. Eu queria que você se colocasse de pé, que eu quero orar com você.